Então, entrando ao vivo, o pessoal da Ana Passos aí, a Ana já está entrando. Deixa eu fazer aqui. Como é que eu te convido agora aqui, Ana, que eu sou muito inexperiente aqui, peraí. Meu Deus. Convidar alguém, né? Ana Passos. Vamos ver agora se a Ana entra. Aguardando a Ana. Aí. Ê, Aí. Pô, agora deu pô, certo. Quando desculpa, eu acontece sou realmente isso, ainda. Às não, é vezes que acontece, acontece né? isso seguido, é. E daí só indo pro perfil da outra pessoa para dar certo. Pelo menos a gente já sabe a estratégia, né, para dar certo. Não, ainda bem que eu tô com alguém que tem experiência no assunto, né? Porque eu sou neófito aqui no NSE, nessa A parte gente digital troca, aqui. a gente vai trocando experiências. Então, Isso. Márcio, como, né, você é meu convidado, eu vou primeiro, então, te agradecer pelo convite, porque realmente eu fico muito animada quando eu te ouço. A inteligência é algo fora do padrão. Esses dias teve alguém que colocou que é, como é que é, um ponto fora da curva. E eu concordo totalmente. O Márcio é um ponto fora da curva, porque é algo assim, ó, ele pensa num raciocínio lógico que a gente fica assim só babando, né? Então, queria te agradecer muito pelo convite. E para a gente falar, então, um pouco de revisões, a gente está fazendo a maratona Previflix de revisões. Já falei de algumas revisões no meu perfil, mas fazendo um curso de revisão que eu fiz com o professor Henrique Aquino, ele fala muito de revisão trabalhista. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre revisões trabalhistas e eu vejo que todo mundo fala de revisão trabalhista falando de vínculo empregatício, né? Então, quando a gente ouve falar, revisão trabalhista para inclusão de vínculo empregatício, e eu acho que a gente pode incluir isso não só em revisão, mas em planejamento, porque o Márcio fala muito de planejamento, eu acho que é o maior expert de planejamento previdenciário. Então, essa tese, né, da revisão trabalhista pode ser aplicada na questão também do planejamento previdenciário, porque não necessariamente a pessoa pode estar aposentada para a gente incluir. Ela pode, antes de se aposentar, se está faltando um tempo, a gente pode incluir essa parte da trabalhista também para ela ter um tempo maior e daqui a pouco se aposentar antes. Então, Márcio, eu queria que tu começasse aí a falar sobre esse tema que eu sei que tu fala com brilhantismo. Em primeiro lugar, agradeço o teu convite. Foi uma honra para mim. É uma honra para mim estar aqui contigo. E primeiro e segundo lugar, as tuas palavras mais do que generosas, o que me coloca uma super responsabilidade agora com o teu público também, né, de corresponder a essa expectativa que tu estás colocando a meu respeito. Eu fico muito feliz de saber que desperto esse interesse na fala que tenho. Mas especialmente assim te agradeço pelo tema, né? Eu acho que tu me chamar aqui para a gente falar sobre revisão e planejamento dar doce para criança, porque é o que eu mais gosto de fazer, né? Eu realmente gosto muito de cálculo. Eu não sei por que eu fiz direito, na verdade, né? Na verdade, eu fiz direito por uma questão de família, mas assim a minha cabeça ela é cálculo, puro cálculo, né? E aí, olha só, tu está falando, Ana, eu acho sensacional a reclamatória trabalhista, ela gera uma matéria-prima muito grande para o direito previdenciário, seja em planejamento, seja em averbação, seja em revisão de benefício. E é muito interessante a gente também começar a perceber que aqueles que têm escritório previdenciário e trabalhista juntos, né, as duas áreas juntas, de que planejar uma boa ação trabalhista também gera Uhum. reflexos previdenciários. Eu falo, por exemplo, com muita tranquilidade sobre o PPP. Por que não, numa ação trabalhista em que eu discuto a insalubridade, eu já não faço um dos meus pedidos justamente para a emissão do PPP correspondente àquilo que foi verificado no âmbito da trabalhista pela prova que Uhum. foi feita ali? Isso normalmente não é requerido, não é solicitado. É, O uso do próprio PPP na ação trabalhista é importante. Se eu tenho um PPP, ele já está indicando a presença de agentes, ele está indicando profissiografia, está indicando, né, toda a minha
as minhas atividades laborativas. Outra coisa que pouca gente percebe na reclamatória trabalhista, ou pouca gente se dá conta que pode ser a planejada essa reclamação trabalhista, se eu tenho um vínculo para discutir, na verdade, o vínculo já é incontroverso, mas se eu tenho salários para discutir, obviamente que a repercussão pecuniária, ao Kidritz, que é aqui o nosso presidente, valeu, presidente, grande abraço, presidente da Comissão de Seguridade, faz um trabalho excepcional aqui na nossa sessão do Rio Grande do Sul, e muito obrigado pela audiência também, é um cara espetacular. E esse trabalho da prova na Justiça do Trabalho pode ser muito importante para eu, além dos 5 anos que me são devidos na reclamação trabalhista, eu ter também um reconhecimento de que o meu salário seria outro nos períodos anteriores. Claro, o juiz do trabalho ele já tem uma pré-concepção no sentido de que ele nem avalia isso. Ele nem avalia isso. Mas a gente pode dar uma forçada nessa barra. Porque se eu consigo... Deixa eu só fazer um parênteses. Claro, só fazer um parênteses claro. aqui. Eu tenho uma amiga que é juíza trabalhista. E realmente ela não sabe nem como é que é feito o pagamento da contribuição do INSS. Então, se a gente, advogado, não souber, o juiz não sabe. E muitas vezes também eu me pego assim, porque algumas trabalhistas eu faço, e muitas vezes o juiz me pergunta, doutora, mas como é que funciona isso no previdenciário? Realmente, o juiz trabalhista ele não tem conhecimento da matéria previdenciária. Então, nós, advogados, que temos que fazer esse papel. Exato. E acho que até muitas vezes pode caber uma preliminar, uma matéria preliminar na inicial trabalhista, na reclamatória, dizendo o seguinte, dos efeitos previdenciários dessa ação e o porquê que eu estou pedindo certas coisas. Quer ver? Sim. Por que eu vou pedir, por exemplo, o reconhecimento de que o adicional de insalubridade ou de periculosidade ou penosidade ou noturno seria devido em toda a contratualidade anterior aos 5 anos do ajuizamento? Porque isso me importa no INSS depois. Quando eu levar esses salários para o INSS, eu vou ter a comprovação pela reclamação trabalhista, desde que a prova tenha sido feita ali, e tem como alterar todo o meu período básico de cálculo, futuro benefício ou mesmo benefício já concedido para revisar. A mesma coisa, pouca gente se dá conta, né, Ana, o quão importante é o cálculo do fundo de garantia trintenário. Porque se eu tenho um vínculo de 25 anos com uma empresa, pode ser que os meus últimos 5 anos da ação trabalhista sejam os únicos que eu vou conseguir em termos patrimoniais para mim, da reclamação das horas extras, daquela parte de reclamação. Agora, o fundo de garantia sendo trintenário, ele me dá a base de cálculo para a contribuição previdenciária de toda a contratualidade. E eu usar essa base de cálculo significa que o INSS é obrigado a aceitar. Porque a legislação previdenciária, primeiro, ela não determina prazo para o INSS reconhecer vínculos, não determina prazo para o INSS reconhecer salários. Enquanto não vierem os salários, ele vai considerar o que existia ou o salário mínimo, se nada existisse. Certo? Então, enquanto eu não trouxer novos elementos que comprovem salários diferentes, ele vai considerar o que estava no CNIS. Se é que estava no CNIS. Estando no CNIS vai ser aquilo. Mas aí eu entrei com uma reclamação trabalhista e consegui provar que a minha base de cálculo para o fundo de garantia era completamente diferente naqueles 30 anos de contrato, ou 20 anos de contrato, ou 25. Se eu consigo isso, sabendo que a base de cálculo do fundo é a mesma da contribuição, é exatamente a mesma, só que do fundo não limita a teto, a da contribuição limita ao teto, é a mesma base de cálculo, bom, eu tenho os elementos para uma revisão administrativa de CNIS ou para uma revisão administrativa de benefício mesmo. Uma averbação pura e simples ou uma revisão de benefício. Agora, tem muito mais do que isso envolvendo uma reclamatória trabalhista e seus efeitos previdenciários. Eu acho que é isso que o pessoal está esperando hoje com aquela tua chamada, né? Aquela tua chamada bafônica, né? Que assim, ó, vai rolar hoje uma revisão que ninguém sabe, que ninguém conhece. Eu também estou aqui curioso para saber o que a Ana está aprontando, porque tem muita coisa para trabalhar. A reclamatória trabalhista, para mim, Ana, para mim, é a grande oportunidade de começo exitoso na advocacia previdenciária. A grande oportunidade de começar na advocacia previdenciária é com a reclamatória trabalhista. Ela gera um trabalho braçal para a averbação, mas ela gera um trabalho simples do ponto de vista técnico, num primeiro momento. Tecnicamente, eu não preciso de grandes e profundos conhecimentos previdenciários para pegar uma ação trabalhista e jogar no INSS. Eu não preciso disso.
de grandes aprofundamentos teóricos, grandes experiências práticas com a Previdência Social. Eu não preciso ter conhecimento de todas as regras de benefícios, mas se eu tenho conhecimento do que eu preciso levar apenas, que são os artigos 70 a 73, basicamente, da IN 77, se eu tenho isso, eu consigo transformar a trabalhista numa fonte de renda para o advogado. Por quê? Porque o cliente da trabalhista ele chega com essa necessidade em todos os processos em que há êxito patrimonial, desde que, obviamente, antes do processo, o seu salário já não fosse superior ao teto previdenciário. Se não era, e houve aumento de salário, reconhecimento de vínculo, tem que levar para o INSS. E o segurado não sabe que tem que fazer isso. E ele não sabe os caminhos para fazer isso. Se eu entro como advogado nessa área, eu começo por aqui. Eu tenho certeza que eu começo por aqui. Por quê? Porque eu tenho como saber onde é que está esse cliente. Certamente eu vou ter um amigo de faculdade, um amigo mais antigo que tem um escritório trabalhista. É impossível não conhecer um escritório trabalhista. Vai lá, conversa com ele. Cara, tu tem uma matéria-prima na mão, deixa eu trabalhar isso, deixa eu averbar para o teu cliente está com o alvará na mão, ele já confia em ti, tu já tem o capital político com ele. Me empresta o teu capital político que eu vou te emprestar o capital intelectual aqui, que é de averbação e levar para o INSS, para revisar benefício ou simplesmente para deixar tudo certinho para um benefício futuro que vai ser concedido. Sensacional esse tema aí, Ana. O que acontece em muitos casos é a reclamatória trabalhista não estar bem instruída. Por quê? Porque o advogado trabalhista que não faz previdenciário, ele não vai saber qual que é a prova que ele vai ter que fazer para depois ser possível essa averbação, né? Então, muitos casos, se fez acordo na primeira audiência, não ouviu testemunha, não tem prova material. Esse caso vai ser o caso mais complicado. E aí, cabe nós, previdenciaristas, antes, né, de fazer essa parceria, daqui a um pouco já informar para o advogado trabalhista, olha, nesses casos eu preciso que tu faça a prova, que tu ouça as testemunhas antes de fazer o acordo, né? Então, nada impede que a pessoa faça o acordo, mas ouve as testemunhas antes, porque isso vai ser importante para a averbação no INSS. Mas a grande novidade, né, que na verdade, eu não sei se é uma novidade, mas quando eu fiz a pesquisa, porque como eu estou na semana das revisões, quando eu fiz a pesquisa de averbação das trabalhistas, o que eu vi? Eu vi a averbação de remuneração e eu vi a averbação de tempo quando havia o reconhecimento do vínculo. Então, a maioria dos casos que eu vi eram esses, né? Tem averbação do tempo quando é reconhecido o vínculo. E aí eu parei para pensar, mas como assim só o reconhecimento do vínculo? E quando a pessoa é uma pessoa física que presta serviço para uma pessoa jurídica? De quem é a responsabilidade de pagar o INSS? Não é da pessoa física, é da pessoa jurídica. Então, por que não averbar esses casos também no INSS? Porque a responsabilidade não é da pessoa, é como se fosse o seguinte: a pessoa ela tem uma carteira assinada e a empresa não pagou o INSS, tá? Mas a carteira está assinada. Nesses casos, a gente não pode averbar no INSS? Está na carteira. Não está no CNIS, mas está na carteira. A gente fazendo a prova, a carteira não tendo rasura, a gente consegue averbar. Então, por que não quando é uma pessoa física prestando serviço para pessoa jurídica? E aí, qual que é a tese, né? Qual que é a tese? A pessoa física entra com uma ação, aqui em Capão da Canoa tem muito pedreiro, tá? Muito pedreiro. Aí o que acontece? O pedreiro presta serviço para uma empresa, entra com a reclamatória trabalhista. Aí a empresa vai lá e diz assim: sim, tu prestou serviço, mas tu era autônomo. Tu não era meu funcionário. Tu não tinha hora delimitada, né? Hora determinada. Tu chegava e saía a hora que tu queria. E aí, a prova em todo o processo de que a pessoa era autônoma, que teve prestação de serviço, que teve, né, tanto a testemunha da parte A como da parte B, prova que a pessoa prestou o serviço, mas que não era funcionário. E aí, por que não averbar esse tempo também? Se a responsabilidade de pagar o INSS é da empresa. Então, aquilo me abriu assim. Eu disse, eu vou falar com uma pessoa para ver se ela
Concorda comigo? Para ver se eu Ana, tô louca ou o quê? não, nem um Aí pouco. eu conversei com o doutor Henrique, que ele faz muito trabalhista, né? E aí ele disse, sim, é isso mesmo. Eu conversei com o Márcio, ele disse, sim, é isso mesmo. Eu disse, então vamos fazer uma live para falar dessa É, novidade que até hoje eu não vi ninguém falando. Não sei se tu já viu alguém falando sobre isso, Márcio. não, eu tive algumas ações assim já, e já peguei alguns processos trabalhistas com essa característica de ter sido reconhecido o vínculo como autônomo e não como empregado. E Uhum. bem possível, sim, isso que tu está colocando, essa tua tese, ela é muito defensável e perfeitamente aplicável. Eu só não posso deixar sem resposta aqui a Valentina, que ela disse o seguinte, não é mais trintenária a decisão da STF desde novembro de 19. Não, isso eu tenho certeza que não é mais trintenária, mas as reclamatórias trabalhistas que nós temos ainda tramitando, muitas delas ainda pegam essa trintenária do Fundo de Garantia, porque foram ajuizadas antes, tá? Antes Uhum. dessa decisão do Supremo. Então, ainda vai ter muito cálculo para averbar com o FGTS trintenário. Então, claro, a partir de agora, novas ações não vai ter isso, mas os cálculos para homologação antigos vão ter. Mas olha só, em primeiro lugar, Ana, compete à Justiça do Trabalho as ações decorrentes da relação de trabalho. Isso desde a emenda 45 de 2004, que foi a emenda conhecida como Reforma do Judiciário. Né? Essa emenda alterou o artigo 114, inciso 1º, trazendo essa competência. Inclusive, naquela época, para quem é mais novinho e não lembra, provavelmente tu está nessa turma, tá, Ana? Não, não Naquela tô. época se discutia se o dano moral decorrente da relação de emprego seria ajuizado na Justiça do Trabalho. E tinha Uhum. entendimento muito forte de que era na Justiça Comum, porque dano moral não Uhum. poderia ser, era um instituto de direito civil, logo tinha que ser ajuizada na Justiça Comum Estadual. E de lá para cá, houve essa alteração substancial na competência da Justiça do Trabalho, alargando o seu espectro de proteção, pelo menos jurisdicional, da compreensão do que vem a ser a função jurisdicional ou a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho, e sim, nós temos hoje ações de autônomos contra pessoas jurídicas discutindo verbas de natureza trabalhista, mas não seletistas. Uhum. Não precisa ser CLT para estar na Justiça do Trabalho. Eu posso ter, por exemplo, um corretor de imóveis que é remunerado por comissão e essas comissões serem discutidas na Justiça do Trabalho. Claro que existe aqui um temperamento importante, trazido pela súmula 363, para mim uma súmula muito discutível do STJ, uma súmula que vem em 2008, que diz que o profissional liberal discute os seus honorários na justiça comum com o seu cliente. Mas aí nós estamos falando de uma relação contratual, inclusive porque ela se baseia no Código de Defesa do Consumidor. Por isso que o STJ leva para lá. Mas se eu tenho um profissional prestando atividade meio para uma empresa, um profissional liberal advogado, atividade meio, não é o fim da empresa aquele contrato, bom, aí eu posso discutir isso na Justiça do Trabalho e, obviamente, que eu não vou ter o reconhecimento de uma relação de emprego, mas eu vou estar reconhecendo uma relação de trabalho. Claro que eu vou precisar ter a prova material da relação de trabalho, os recibos de corretagem, por exemplo, seriam uma prova, neste exemplo que coloquei aqui, do corretor de imóveis ou do corretor de seguros, ou enfim, qualquer profissional, né, que trabalhe autonomamente para empresas, teria essa condição. Agora, claro que eu tenho a possibilidade de averbar isso depois. Porque, vê bem, eu posso averbar no INSS períodos de autônomo que presta serviço para a empresa, independentemente de uma reclamação trabalhista, com muito mais razão se eu tenho uma reclamação trabalhista que gerou, inclusive, uma guia de recolhimento. E tu tens toda a razão. A obrigação de recolher a contribuição do autônomo é da empresa. Isso está na Lei 8.212, no artigo 30, inciso 2º. O artigo 30, inciso 2º da Lei de Custeio da 8.212, ele diz claramente isso, que é a obrigação da empresa. Esse artigo com redação dada pela Lei 10.666 de 2003. E esse é o cuidado único e exclusivo que nós precisamos ter, Ana. Porque Uhum. somente as contribuições posteriores a 2003
outubro de 2003 é que são exigíveis da empresa. Até então, era a responsabilidade do autônomo, do contribuinte individual, o recolhimento da sua contribuição. Então, tem essa diferença apenas. E olha só o que pode acontecer. Eu posso ter uma ação trabalhista que visava até reconhecer vínculo e, na verdade, no final, ela reconhece apenas a prestação de serviço como autônomo de 2000 a 2020. O período de 2000 a 2003, a empresa não vai recolher. Uhum. Não teria a obrigação da empresa recolher. O período de 2003 a 2015, daqui a pouco está prescrito, porque a ação foi ajuizada em 2015, o período até 2010 ela não poderia gerar contribuição, porque o INSS não podia cobrar mais. Mas olha só, ele tem prova da atividade. Aquele período de 2000 a 2003, até a Lei 10.666, ele pode indenizar se ele quiser, porque ele provou a atividade. O período posterior ele não tem que indenizar, porque era obrigação da empresa. Ah, mas a INSS não pode mais cobrar. Problema da Receita com a empresa. Se a atividade está comprovada de pessoa física para empresa, para pessoa jurídica como autônomo, ele tem a comprovação da atividade, ele vai ter que ter o reconhecimento do período para fins de aposentadoria e dos salários para fins de cálculo. Exatamente isso. E penso exatamente como tu nessa questão. Não sei se é isso que tu está tocando aqui agora, né? Se era esse ponto. É isso. E aí, É que normalmente, quando a gente faz a entrevista com o cliente, é comum a gente perguntar: ah, teve uma reclamatória trabalhista? Ah, se o cliente diz sim, mas eu perdi a reclamatória trabalhista. É comum nós não irmos atrás dessa reclamatória para ver o que foi pedido. Ah, se perdeu, sim, não tem o que fazer, né? O nosso pensamento automático é esse. Ah, se ele perdeu a reclamatória, não tem o que fazer. Mas a gente não se dá conta que se ele perdeu, mas ficou reconhecido o trabalho, né? Ainda que como autônomo, para uma empresa, nem precisaria ter o pagamento. Porque claro, se for no caso de para pessoa física, né? De pessoa física para pessoa física, ficou reconhecido o trabalho, aí a empresa, a pessoa que está entrando com o processo, ela mesmo que tenha perdido o processo no sentido de reconhecimento de vínculo, ela então seria uma prova para ela indenizar esse período. Mas caso ela não tenha prestado para pessoa física, para pessoa jurídica, no meu entendimento, ela não precisa nem indenizar, ela nem precisa pagar o INSS. Basta a comprovação, porque a responsabilidade não é dela de pagamento do INSS. Então, isso é importantíssimo para a questão, né? Agora, eu preciso enquadrar o meu cliente antes da reforma, né? Então, a gente não precisa perguntar só, tu ganhou o processo? Não. Vai lá e investiga para ver o que se trata o processo. Se é contra uma pessoa física, a possibilidade de indenizada, que um pouco é interessante indenizar, é para a pessoa jurídica, basta então a comprovação do trabalho, nem precisa indenizar, e a gente daqui a pouco consegue enquadrar ele antes da reforma, aposentar a pessoa antes. Então, é algo que realmente eu não vi ninguém nas minhas pesquisas agora recentemente, não vi ninguém falando, eu vejo sempre falando da questão do vínculo, né? Se tem vínculo, tu consegue averbar. Mas não vi ninguém falando, tem um trabalho reconhecido para pessoa jurídica, então pode averbar também, né? Isso foi algo, por isso que eu trouxe algo como novidade, porque eu realmente não tinha visto ninguém falando sobre o assunto. E Ana, é uma grande novidade. O que tu estás trazendo para 95% dos advogados que atuam, 99% dos advogados que trabalham com previdência, é uma grande novidade, sim. Não tira esse brilho, porque ele é teu. E é uma grande novidade, uma grande oportunidade. A única coisa que a gente tem que ter realmente o cuidado é para verificar se o período que eu estou trabalhando é anterior ou posterior à Lei 10.666. Para definir de quem é a obrigatoriedade do recolhimento. Porque se for anterior, a obrigatoriedade é do contribuinte individual, independentemente de para quem ele prestava o serviço, se para pessoa física ou jurídica. Se é posterior e for para pessoa jurídica, inverte realmente, há uma substituição tributária aqui, há uma responsabilidade tributária passada para a empresa. E nesse sentido, obviamente, a obrigação não sendo dele, ele não pode ser penalizado pelo não recolhimento das contribuições. E já que o INSS não pode mais cobrá-las das empresas, problema do INSS. Ele tem que ter, obviamente, reconhecido o direito
àquele cômputo, daquele período, sim, daquele período, porque está aprovado. O grande legado da reclamatória trabalhista para o previdenciário é a prova que ela gera. E por isso, e tem muitos colegas aqui colocando isso como um entrave ou como algumas dificuldades, tem muito juiz que acha que está fazendo um favor para o segurado quando coloca tudo em caráter indenizatório. Tem muito advogado trabalhista achando que está fazendo um favor para o seu cliente, ou está gerando uma grande conquista para o seu cliente, quando consegue fazer com que sobre essas verbas deferidas na reclamatória trabalhista não incidam contribuições ou não incida imposto de renda. Isso vai ser muito caro lá na frente, na hora de se aposentar. Imagine agora em épocas de reforma, onde eu posso estar precisando de algum período para gerar direito adquirido. Se eu tivesse uma ação trabalhista bem concluída, seja de parte do juiz, seja de parte do advogado, que teria que ter trazido esse elemento para aquele momento processual, eu tenho uma consequência diferente da outra. Se ela foi mal concluída, eu posso não ter o aproveitamento, porque foi tudo colocado como dano moral, por exemplo. Dano moral não incide imposto, não incide contribuição sobre ele, é dano. Dano não tem, não gera, não é base de cálculo, é indenização. A indenização não é base de cálculo para contribuição, basta a gente ler os artigos 28 e 29 da Lei 8.212. Eles vão nos dizer que as indenizações não integram, né? Não integram o salário de contribuição. Então tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que, às vezes, Ana, e acho que essa é a grande sacada do teu trabalho, né? O grande planejamento previdenciário, o melhor planejamento previdenciário começa antes da reclamatória trabalhista. Vai entrar com uma reclamatória trabalhista? Pô, então vamos pensar que consequências isso vai trazer para a tua vida previdenciária, porque lá na frente vai ser muito caro se alguma coisa aqui não for bem conduzida. E é isso que a gente não vê. A gente não vê muito diálogo. A gente não vê muito diálogo. A gente vê, na doutrina previdenciária, sobretudo, uma importação de conceitos do direito do trabalho, mas a gente não vê um diálogo entre os que atuam nesses dois segmentos da advocacia. A gente não vê um diálogo entre as advocacias trabalhista e previdenciária. Nós não vemos. Eu posso falar isso como testemunha, porque durante muito tempo, Ana, eu lecionei em pós-graduação, e pós-graduação que dizia assim, trabalho, processo de trabalho e previdenciário. Eu disse, bom, vamos estar dialogando, né? Vamos estar aqui, professor de direito do trabalho, vamos fazer as interfaces, as interseções. Não. As aulas de trabalho, as aulas de processo de trabalho e as aulas de previdenciário. Então, eram 3 semestres, um semestre para cada uma das cadeiras. Eu disse, não, mas então isso não é uma pós em trabalho e previdenciário. Uma pós em trabalho e previdenciário, ela pressupõe que eu consiga sair atuando nas duas. E que as duas ou 3 áreas que daí o processo de trabalho entra, consigam interagir, consigam dialogar, consigam, né, ser realmente algo que eu possa trabalhar conjuntamente. Mas não é assim. As pessoas têm uma tendência... Primeiro, o direito ele é dividido em ramos. Isso é um grande problema. O direito é uma coisa só, né? Depois a gente tem áreas, mas todas elas têm um tronco comum. A teoria do direito é uma para todas. E a gente acaba sempre desviando para uma área e esquece o resto, e fecha a porta para o resto. A gente tem o Anderson, meu sócio do G4, trabalha muito bem, por exemplo, o direito de família. O direito de família e as suas influências no direito previdenciário. Por exemplo, como é que eu vou buscar o conceito de emancipação se não for lá no Código Civil? Eu tenho que buscar lá. Como é que eu vou buscar o conceito de união estável? A lei previdenciária ela não pode me dar esse conceito. O conceito de capacidade civil. Curatela, tutela. Eu preciso me socorrer de institutos do direito civil para resolver problemas previdenciários. E aqui eu preciso me socorrer de institutos do direito do trabalho para resolver problema previdenciário, sem que a minha doutrina previdenciária seja uma mera repetição daquilo que aconteceu lá no direito do trabalho, porque essa é uma crítica que eu também faço, né? Não dá para trazer o direito do trabalho para o direito previdenciário, porque eles não são iguais. O direito do trabalho é assentado sob uma relação privada, o direito previdenciário é uma relação pública, de direito público. Então, são completamente diferentes na sua essência, né? Mas como eles se interrelacionam, porque eu estou diante de uma mesma pessoa com os dois efeitos, previdenciário e trabalhista. Uma relação de trabalho, ela gera duplo efeito, trabalhista e previdenciário. Então, é sensacional esse tema, é sensacional mesmo. Sensacional mesmo.
Ó, E, vou ler aliás, os comentários. pode ler, fica à vontade. Fica à O vontade. O INSS não aceita só a sentença trabalhista. O que fazer se os autos foram eliminados? Sugestões. E realmente, só a sentença, né, dependendo da prova que foi feita ali, claro, depende do que foi feita a prova em relação à sentença, né? Então, eles exigem um início de prova material. Se fizer a prova testemunhal na trabalhista, essa prova testemunhal, ela vai servir como prova, ela se transforma numa prova material. Então, se ouvir testemunhas, ficar averbado, aquilo se torna um início de prova material. Então, depende do que é essa sentença. Se é sentença homologatória de acordo, aí depende. Se ouviu testemunha, se não ouviu, quais as provas? Né? Então, tudo depende do caso a ser analisado. E não necessariamente que tem que ter uma sentença trabalhista para averbar no INSS. Né? Se a gente tem outras provas, dependendo do que a pessoa tem de prova, e outra coisa, por mais que a gente tenha 2 anos para entrar com a trabalhista, quando é declaratória, uma ação declaratória, aí não tem prazo. A gente pode entrar a qualquer tempo. Qual o prejuízo de demorar para entrar? A prova. Que quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser a gente conseguir fazer aquela prova. Vai ser achar testemunha, vai ser mais difícil, achar documento vai ser mais difícil. Então, o ideal é que se entre logo para facilitar essa questão da prova. Porque lembrando, né, Ana, o INSS ele exige sempre prova contemporânea. Né? Então, não adianta eu vir com uma prova atual de um fato pretérito. Uma declaração atual de um empregador de que eu trabalhei para ele nos anos 80 não tem nenhum valor. Nenhum valor. Se a declaração é de 2020, não tem nenhum valor, porque não tem contemporaneidade. Agora, o que o processo trabalhista traz? Ele traz os elementos que estão ali. Se eles forem suficientes, a sentença pode até ser mais ou menos. Né? Se os documentos que estão lá forem aptos a comprovar o meu vínculo ou mesmo os meus salários, o INSS ele independe do resultado da trabalhista. É isso que eu quero dizer. Né? Ele não é 100% dependente do resultado. Aliás, para responder algumas perguntas que devem estar sendo feitas, que eu não li, mas normalmente se pensa que eu tenho que passar pela reclamatória trabalhista para chegar depois na averbação previdenciária. Não. Se eu tenho, alguém perguntou alguma coisa de corretagem, os recibos de corretagem. Se eu tenho os recibos de corretagem e eu consigo demonstrar diretamente ao INSS que a minha relação ali era de autônomo, prestando serviço à pessoa jurídica, pós 2003, pós Lei 10.666, o INSS haverá de reconhecer o meu direito. Eu não estou dizendo que é tiro certo, né? Eu entrei e vou ganhar, não é isso. Mas o INSS não tem nenhuma trava, não tem nenhuma determinação de que tenha que existir uma ação trabalhista antecedente. Não precisa ter. Não é obrigatório. Eu posso fazer prova de relação de emprego diretamente no INSS. Posso. Tranquilamente posso. Agora, claro, se eu vou passar por uma reclamatória trabalhista, então que eu faça bem feita essa reclamatória trabalhista com toda a prova que eu preciso. Que a partir dessa prova, desses elementos materiais corroborados com uma sentença de procedência e uma guia de recolhimento do INSS, bom, aí não tem como ele negar, ele não tem como contestar a prova. É isso que fica mais evidenciado quando tem uma reclamatória trabalhista com instrução que gera uma sentença depois de um contraditório feito. Acho que é isso. E respondeu a questão aqui do Vitor, tá? Porque o Vitor colocou bem essa questão. Márcio, você citou como exemplo os corretores de imóveis ligados à imobiliária, pessoa jurídica. Esses tendo recibos de corretagem, teria necessidade de ação trabalhista para fins previdenciários? E acho que tu acabou de responder que não tem necessidade da ação trabalhista, só vai corroborar. Isso, não precisaria. E muito interessante, né? Obviamente que esse corretor ele poderia ter uma ação, Ana, de vínculo que ele quisesse ter com a empresa. Nada impede. Porque uma sentença negada. Claro, às vezes, por exemplo, olha só o que eu peguei esses dias. Eu peguei uma ação de um corretor, peguei uma ação trabalhista, ela veio para mim já para previdenciário. Ela era corretora de imóveis e ela teve uma ação discutindo o vínculo de emprego. A corretora sempre fez contribuição dela como autônoma. E contribuía lá pelo salário mínimo. Ela era uma PJ. Ela era uma PJ, então ela acabava contribuindo pelo salário mínimo. Ela tinha um prolabore na sua PJ,
Só que ela conseguiu provar vínculo de emprego com a corretora, com a imobiliária. Bom, ao reconhecer o vínculo, aquele prolabore de um salário mínimo não tem mais razão de ser, porque no vínculo se definiram quais os salários ela teria. E aí ela subiu para quase o teto naquele período todo, né? Naquele período todo de contratualidade. E aí, obviamente, que gerando reflexos em 13º, tinha horas extras, tinha férias, coisa que autônomo não tem. O autônomo não discute esse tipo de verba no seu trabalho. Ele vai discutir a natureza ou a verba puramente remuneratória pelo seu trabalho, mas sem esses reflexos trabalhistas CLT. Ele não discute CLT. Mas se ele estiver discutindo vínculo, ele discute CLT, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. E o Rodrigo coloca aqui, ó, tenho vários clientes com acordos indenizatórios por dano moral. Mesmo nesses casos, o reconhecimento que houve do trabalho prestado não é passível de averbação? Como é que é? Não entendi bem a pergunta. Desculpa, Ana. Ai, peraí, que eu tenho que voltar aqui. Cadê? Aqui. Para fazer... Não. Deixa eu ver, tá mais para cima. Tenho vários clientes com acordos indenizatórios por dano moral. Nesse caso, o reconhecimento que houve do trabalho prestado é passível de averbação? Pois é passível. Se era uma questão de... Se era uma ação de reconhecimento de vínculo e ficou reconhecido o vínculo e apenas se colocou que eram devidas parcelas indenizatórias apenas, eu acredito que sim. Se eu tenho elementos materiais naquele processo trabalhista que eu possa levar para a INSS, não vejo problemas. Agora, mas mesmo que não foi reconhecido o vínculo, mesmo que não foi reconhecido o vínculo, se foi reconhecido o trabalho, não importa o resultado, não importa se foi a sentença de verba indenizatória, não importa se foi a sentença negando, porque teve pedido de vínculo e negou, e a pessoa perdeu o processo inteiro. Mas ficou na contestação, comprovado, porque a parte reconheceu que teve o trabalho, aquilo vai ser o início de prova que tu vai conseguir, então. Claro, corroborando com outros documentos, tu vai conseguir fazer o pedido no INSS. Então, não importa se a sentença foi com vínculo ou não, né? Se a pessoa é jurídica. E não importa se teve acordo com verbas indenizatórias. O que importa é a prova que foi feita durante, né, o andamento do processo. Que foi feita no processo. Sim, verdade. Tem mais alguma pergunta aí para a gente responder? Senão eu já vou para fazer parceria, Márcio, coloca o dedo ali em cima do ao vivo para ver quanto tempo que a gente tem. Temos mais 22 minutos. Tem 37,50 aqui. Tá. Ó, viu? Esse aí tu não sabia, né? Que dava para ver. Essa nem eu sabia, eu aprendi há pouco tempo. Para fazer parceria com advogado trabalhista, podemos pegar processos trabalhistas que se encerraram já há mais de 5 anos? Se não me engano, tem alguma limitação a TNU. Não. Olha só. Não existe prazo para ajuste de CNIS. Não existe. Não existe na legislação previdenciária um prazo para eu solicitar ao INSS que ele altere os meus dados no CNIS. Nenhum prazo. Então, não vejo nenhum problema em relação a isso. Pode pegar processos findos há 20 anos que tu vai conseguir averbar. O problema é, se tu quiseres revisar um benefício previdenciário decorrente daquela reclamatória, e esse benefício previdenciário já tem mais de 10 anos. E aqui já fica o gancho para a mágica da revisional decorrente da reclamatória trabalhista. A maior mágica que ela traz para nós é que o prazo de decadência começa a contar do final da reclamatória trabalhista. Recentemente, precedentes dos TRF estão nesse sentido, né? Muito pacífico, tranquilo, que suspenderia o prazo de decadência na fruição ou na fluência, na verdade, da reclamação trabalhista. Enquanto a reclamatória trabalhista está andando, o prazo de decadência e prescrição previdenciários ficam inertes. Se, vamos supor,
Eu tenho uma aposentadoria concedida em 2010, em março de 2010. E a reclamatória trabalhista foi ajuizada em 2010, junho. E ela terminou agora. Em tese, se eu pegasse apenas a DER, a data do início do benefício, a DIB, para agora eu diria que tem decadência de 10 anos para revisar o benefício. Claro que o prazo de decadência do artigo 103 começa a fluir a partir do mês seguinte ou do primeiro pagamento efetivo, né, do benefício. Mas vamos supor que esse pagamento tenha ocorrido em março. O prazo de decadência começaria em abril e ele teria terminado dia 31 de março de 2020. Teriam se passado os 10 anos para revisar o benefício. Só que de 2010 até hoje, e lembram que eu falei, o benefício é de março de 2010 e a ação foi ajuizada em junho de 2010. De junho de 2010 até hoje, tramitou a reclamatória trabalhista. Agora ela transitou em julgado, liquidou, está pago, está tudo certo. Volta a correr o prazo prescricional e decadencial. Só decorreram 3 meses desses prazos. Ou seja, eu consigo revisar esse benefício e buscar 10 anos e 3 meses de atrasados. Isso não existe, isso é mágica. Isso é mágica. Talvez exista na revisão dos tetos por força da ACP, né? Por força da ACP que permite que os atrasados corram de 2011 para trás ainda. Então eu vou até 2006 buscando. E aí eu já vi tu falar sobre isso, muita propriedade, chegando às vezes a 500 mil de valor de causa. Né? A gente pode ter isso, mas na reclamatória trabalhista eu posso ter. Imagina uma reclamatória trabalhista em que o sujeito tinha um benefício de salário mínimo, porque todo o período que ele trabalhou para aquela empresa, de 94 a 2010, por exemplo, foi como autônomo, e ele recolhia, na verdade, como empresário individual, ele recolhia por salário mínimo, e de repente foi reconhecido que ele tinha direito a uma jornada de trabalho que lhe daria o teto, por toda a contratualidade, embora ele vai receber na trabalhista os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento, ele tem a declaração de todo o período, ele pode pular para um benefício de 5, 6 mil reais. Pega 10 anos de 5, 6 mil reais por mês, dá 600 mil. 650 mil. Bota juros no processo, tem um processo de quase 1 milhão. É um troço quase surreal para quem trabalha com previdenciário, mas é a mágica da suspensão dos prazos de decadência e prescrição em razão da reclamatória trabalhista. Então esse, para mim, é o grande produto previdenciário para o novo advogado ou para aquele trabalhista que quer se tornar previdenciarista. Porque os trabalhistas, com a reforma trabalhista, eles realmente sentiram muito isso, né? E nós estamos sentindo a previdenciária, imagina, a trabalhista ela foi mais violenta, no meu modo de ver, com a atividade profissional do advogado. Porque ela quase inviabiliza os processos em alguns casos, né? Nós ainda temos atividades aqui no previdenciário que restam intactas. Mas então, um trabalhista que queira ter uma nova possibilidade de trabalho, poxa, ele tem uma base pronta ali, se ele era reclamante, advogado reclamante, está pronto ali para ele começar essa atividade. Então, realmente tem um prato cheio aí para trabalhar nas revisões. Revisões, nossa, não tem mais aquilo que existia, né, Ana, nos anos 90 e nos anos 80, que eram as revisões de época, como eu costumo chamar, as revisionais de DIB. Eu sei a DIB, eu sei qual é a revisional. A DIB é 95. E é RSM de fevereiro de 94. Tu vai ter certo porque teu benefício está mal calculado. A DIB é de 87. Tem a súmula 2 do TRF4, que era o RTN e o OTN. A DIB é de 92. Tem o buraco negro. Daí tem o buraco verde. Aí tem, sabe? Tudo tu tinha de acordo com a época que concedido o benefício. Agora não tem mais isso. Agora a gente tem as revisionais de fato, que tu bem levantaste, que são aquelas que eu reconheço novos fundamentos para o benefício, sejam de tempo, sejam de salários. E aí a reclamatória trabalhista entra nessas revisionais de fato. E algumas revisionais de direito, né, que voltam aí a RMI da vida toda, que está começando a revisional dos tetos, a revisional de direito, mas eu tenho menos essas revisionais jurídicas. Eu tentei emplacar uma nos anos atrás, com uma tese que eu construí sobre o fator previdenciário da mulher, mas não deu certo. Né? Eu tenho certeza que eu estou certo, mas não consegui convencer quem tinha que convencer. Então faz parte da vida também. Mas é um campo muito fértil para trabalhar a revisão. Né? E agora, com a reforma da Previdência, a gente vai ter muito chão para revisão,
porque o INSS está fazendo de ofício o descarte dos salários. Imagina, ele está fazendo de ofício. Quem garante que ele está fazendo certo? Porque ao Essa descartar questão salários, do eu abro mão. descarte dos salários é importante tu falar. Não, fundamental. Olha aqui, ó. A partir da reforma da Previdência, eu não tenho mais o descarte automático, né? Eu não tenho mais o descarte automático, que era aqueles 20% menores saíam da conta, e mesmo que eles saíssem da conta, eu não perdia nada com isso, porque eu só ganhava, aumentava a minha média, e eles continuavam valendo como tempo de contribuição. Agora eu tenho a possibilidade, pelo artigo 26, parágrafo 6º da reforma da Previdência, da emenda 103, eu tenho a possibilidade de descartar salários para aumentar a minha média, mas ao fazer isso, porque a minha média agora é global, ela pega todos os meus salários, ela não elimina mais automaticamente os menores. Mas ao fazer esse descarte, ao optar pelo descarte, eu abro mão da contagem de tempo de contribuição. E eu abro mão com isso dos acréscimos de 2% para cada ano, além dos 20 do homem e dos 15 da mulher, que é a nova sistemática de apuração de renda mensal pelo artigo 26, parágrafo 2º da reforma da Previdência. Bom, se o INSS está fazendo automaticamente esse descarte, quem garante que está certo? Quem garante que ele está certo? Quem garante que ele descartou realmente aqueles que gerariam uma renda melhor? Quem garante que ele descartou e aquele percentual que eu perdi vale a pena perder em relação à média que subiu? Quanto de percentual eu perdi para quanto de percentual da média que subiu? Olha o prato cheio que nós, advogados, temos hoje para fazer um planejamento futuro, mas também para revisar benefícios. Porque o planejamento, ele é só uma coisa. Ele é o lado inverso da revisão. No planejamento, eu reviso antes. No planejamento, eu reviso antes. Mas as teses são as mesmas. Eu mexo na vida dele antes para não ter o problema na concessão. Só que assim, se eu não mexer na vida dele e a concessão acontecer, provavelmente eu não vou ter revisão. Porque eu tenho como mexer na vida dele para revisar a história dele antes do benefício acontecer. Antes do benefício acontecer. Então, o planejamento ele está muito presente agora nessa questão dos descartes de salários. É um prato cheio descartar salário. E aí, só que eu tenho que ter um bom programa de cálculo. Eu não tenho ainda programas tão aprofundados nisso aí. Eles começam a nos trazer essas ferramentas. O INSS fez antes a dele. E o INSS está fazendo de ofício. Quem garante que o INSS está certo? Quem garante que o INSS está certo? Agora, reafirmação da DER, descarte de salários. Isso aqui, para quem souber mexer com isso, dá para fazer chover. Dá para fazer chover. Eu digo só um exemplo, que eu já trabalhei em outra live, e vou trabalhar em muitas ainda, que é o sujeito que está com pedido de aposentadoria por idade no ano passado, Ana. Ele tem a DER no ano passado e não teve despacho de deferimento. Bom, só um pouquinho. Faz um pedido de reafirmação da DER para ver se ele não tem uma DER melhor agora, porque se ele estava no ano passado com problema do divisor mínimo, agora ele não tem. Ah, mas lá ele tinha 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Aqui ele vai ter 60% mais 2% para cada ano, além dos 20% ou 15%. Mas quem disse que 60% é pior do que 85%? Depende do quê, né? 60% do quê? 85% do quê? Se eu tenho 85% de um benefício com divisor mínimo que me tira 1/3, eu prefiro ter 60% de tudo. Teve o caso de uma aluna que passou de 1.000, né? Antes da reforma da Previdência, ele ganharia um salário mínimo, 1.045. E após a reforma da Previdência, sem o divisor mínimo, passou para 4.000. Sim, muito simples isso. Muito simples isso acontecer. Claro, o 4.000, assim, ficou provavelmente ela tinha ali 25 anos de contribuição, ela tinha uns 5 anos a mais do que o mínimo necessário. Mas é perfeito isso, porque imagina que se nos últimos 25 anos, que é de 94 para cá, essa pessoa tinha 5 salários de contribuição no período, ela vai pegar esses 5 na data do direito adquirido e dividir por 180. Vai pegar salário mínimo, é evidente que vai pegar salário mínimo, não tem? Agora, na regra de agora, que não tem o divisor mínimo ainda, tá, Ana? Porque vai virar. Eu ouvi tu falando isso. Aproveita o momento, que daqui a pouco eles vão se dar conta e vão aplicar. Aproveita o momento e te lambuza, porque não vai rolar por muito tempo isso aqui. Se eles se derem conta, e já se deram, é óbvio.
Agora, pega esses 5 salários hoje, é a média dele, é a média dos 5. E outra. Se esses 5 salários eu puder descartar 4, porque eles não vão fazer diferença no meu percentual, digamos que eu tenha 20 anos e 5 meses, eu descarto 4, fico só com 1. 1 no teto, e eu tenho 4 no mínimo, eu fico com 1 do teto, a minha média vai ser teto. A minha média vai ser teto. Se eu tiver os 20 anos necessários, ou os 15 anos mínimos necessários, a minha base vai ser o teto, eu vou me aposentar assim. Então, cuidado com os preconceitos. A regra melhor, a regra nova é pior que a regra antiga. Não sei. Reclamatória trabalhista, se não tiver vínculo de emprego, não serve para nada. Como assim? Como assim? A Ana está te dando uma aula aqui dizendo que serve muito. Serve muito, se a gente souber aproveitar, se a gente souber, aí sim, né? Casos mais extremos requerem, obviamente, um aprofundamento maior. Quando eu falo que a reclamatória trabalhista não exige grandes conhecimentos técnicos, é para fazer o básico com ela. É para começar uma atividade profissional com ela. É pegar o que está lá, é cara crachá, é pegar aqui e jogar para cá. Isso é simples de fazer. Eu tenho um vínculo reconhecido, é fácil, com prova material. Eu tenho salários reconhecidos em hora extra, com prova testemunhal, documental, ponto que foi mostrado. Ok, trago para cá, é fácil. Agora, teve lá um vínculo não reconhecido, mas reconheceu que o trabalho existiu na condição de autônomo. Se é um advogado iniciante e 90% da nossa categoria que talvez tivesse a mesma dificuldade, é dizer, não, isso aqui eu nem vou levar para lá porque não vai conseguir averbar. Só um pouquinho. Tem prova de atividade, prestava para a empresa, a obrigação de recolher era da empresa, não era dele, tem que averbar. E vai ter que aproveitar, e vai ter que revisar benefícios, se eu provar salários, ou seja, eu tenho um universo aqui, e principalmente, né, eu acho que esse é o grande recado que a gente tem que dar aqui, né? Eu não preciso necessariamente de um juiz previdenciário para me dizer que eu tenho direito. Acho que esse é o grande esquema, né? Assim que a gente tem que extrair do planejamento combinado com essas revisões possíveis da reclamatória trabalhista. Eu não preciso de um juiz para me dizer se eu estou certo. Eu não preciso de um juiz acreditando na minha tese, eu não fico à mercê de uma repercussão geral cuja análise final vai ser feita pelo cunho econômico e não jurídico. Eu faço o trabalho acontecer com base no que eu sei, no meu conhecimento, com base no que eu tenho à minha disposição. Acho que esse é o grande barato, né, de trabalhar. E a importância da gente valorizar o nosso trabalho, né? Por quê? Porque a maioria vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não dá. Só que a partir do momento que tu tem esse conhecimento e que tu sabe que é necessário fazer todo essa análise mais esmiuçada, né, não superficial, então nesses casos vale a pena a gente cobrar mais pelo nosso serviço e não simplesmente, ó, Ariovânia, beijo, e não simplesmente a gente fazer, não, isso aqui não dá, mas eu vou te cobrar R$300 para fazer um cálculo. Não, vamos fazer um cálculo mais aprofundado e vamos cobrar 2.000, 3.000 para fazer o cálculo dos descartes, né? Por exemplo, esses dias, depois que eu assisti a tua live, eu falei para um cliente, ele me perguntou, será que vale a pena eu pagar um salário ou sobre 2 salários? Eu disse, olha, eu não tenho como te responder isso sem fazer uma análise bem aprofundada do teu caso. E para fazer essa análise, eu vou te cobrar R$2.000. Por quê? Porque se tu ganhar R$500 a mais, em tanto tempo tu vai ganhar tanto. Então tu vai estar me pagando 10% do valor. E se tu tiver que pagar esses 2 anos sobre um salário, tu vai economizar tanto. E aí cabe a nós fazer todos esses cálculos previamente, né? Tu economiza tanto, então eu tô te cobrando 2.000, tu vai ter uma economia de 10, né? E a gente tem que levantar isso para conseguir cobrar pelo nosso serviço. Até por isso que eu tenho chamado muita atenção, Ana, para um conceito no planejamento previdenciário, justamente para convencer o cliente de que o nosso trabalho é valoroso. Ele tem valor, ele é valioso, ele é importante e vai te trazer uma economia. Porque se eu trabalhar o conceito de RMI puro e simples, eu posso estar fazendo um péssimo negócio para o meu cliente. Não, eu vou gerar melhor RMI. É muito fácil gerar melhor RMI. Manda o cara contribuir pelo teto os próximos 30 anos. É óbvio que vai gerar uma RMI melhor, né? É óbvio que eu vou gerar uma RMI melhor. Se eu disser para ele, cara, contribui pelo teto nos próximos 30 anos, tu já tem 40 de idade, vai até os 70, tu vai pegar uma RMI top. Bom, mas só um pouquinho. Quanto tempo ele vai viver com aquela RMI?
E quanto ele vai investir para ter aquele RMI? Vale a pena ele botar todo esse dinheiro ali? Ou eu tenho que trabalhar um outro conceito que pega a RMI, mas pega o tempo que eu vou receber essa RMI e pega o tempo que eu vou deixar de receber outra RMI e pega o tempo que eu vou investir. Nada mais é do que o famoso conceito ROI, retorno sobre investimento. Falando nisso, eu fiz uma enquete para perguntar no meu perfil se as pessoas sabiam o que era ROI. Eu acho que deu 95% das pessoas não sabiam o que era ROI. Então, o Márcio vai explicar aí pra gente o que é o ROI. Não, mas é isso. Ana, a gente tem 5 minutinhos aqui, tu que me convidou, vamos lá, né? Mas assim, o ROI é retorno sobre o investimento feito. Eu não tenho como dizer para ele, ó, o melhor, eu não quero tomar decisões pelo cliente, porque às vezes também eu dependo da capacidade de investimento que ele tem, né? Sim. Mas dentro de um cenário que ele me apresenta, normalmente eu vou apresentar 4 a 5 desenhos para ele. Contribuindo pelo mínimo, contribuindo pelo teto, contribuindo pelo mínimo 6 em 6 meses, contribuindo pelo teto de 6 em 6 meses. Isso é básico. Se ele for um facultativo, eu posso escolher quando contribuir. Então, de 6 em 6 meses mínimo, de 6 em 6 meses teto, de 6 todo mês mínimo, todo mês teto. Eu vou apresentar essas 4 básicas e mais alguma. Dentro disso, eu vou dizer para ele que tu vai investir tanto nos próximos tantos anos, porque para tu atingir o requisito de aposentadoria hoje tem que ter idade. Então, ficou mais fácil eu visualizar o momento que ele vai se aposentar. Independe, vai ser a idade, né? Então, eu digo para ele, tu vai investir tanto para receber uma renda X pela expectativa de vida por tanto tempo. Eu faço a soma de todos os valores e digo, o teu retorno contribuindo pelo salário mínimo vai ser maior do que contribuir pelo teto. Porque tu vai investir menos. Tu vai ganhar menos por mês lá na frente. É verdade, mas vai investir menos. Se tu pegar esse excesso, essa sobra de investimento e canalizar num outro tipo de investimento, talvez tu tenha um retorno muito maior. Não cabe a mim, advogado, dizer para ele, indicar qual o melhor investimento. Eu até sei para mim, Márcio. Tesouro direto não está valendo a pena, porque a Selic caiu. De repente, um fundo imobiliário agora começa a ter uma vantagem, um fundo de investimento em renda variável. Depende. Depende do perfil, é mais arrojado, menos arrojado, mas o importante é ele ter que conhecer as alternativas. E, na verdade, a gente está falando do planejamento previdenciário assim, plano 1. O plano 2 é com todos esses conhecimentos agregados de investimento e com parceiros de investimento, parceiros do setor para te subsidiarem no teu trabalho e gerar mais valor. Agora, fazer tudo isso para cobrar, me desculpem, R$500? R$500 tem que cobrar para fazer um cálculo simples. Quanto tempo eu tenho até hoje? É o teu tempo, quanto vale as tuas 2 horas? O advogado que não se valoriza não será valorizado por ninguém. Por ninguém. Os juízes já não gostam de nos valorizar porque começam a cortar os honorários de sucumbência. Começam a aplicar entendimentos, não, pois é, mas aqui bebê pela singeleza da causa, embora o CPC proíba. Se eu não fizer a valorização do meu trabalho, se eu não promover isso, ninguém vai fazer. E ninguém vai fazer mesmo. Ninguém vai fazer mesmo. Então, assim, fica aqui o meu desabafo até, né, nesse final, e deixo para ti as palavras finais, querida, porque afinal de contas quem me convidou foi tu, né? Então eu tô aqui de intruso no meu perfil, mas eu tô de intruso. Não, eu quero te agradecer e só te falar um comentário aqui, que agora eu não sei se eu vou achar, mas só para te dizer que a pessoa disse assim, ó, olha, essa live valeu o mês. Então, aí, não sei quem foi aqui, porque eu não localizei, mas realmente, essa live valeu o mês, então eu te agradeço, Márcio, tu sempre com as tuas palavras brilhantes, tua inteligência, teu raciocínio. E realmente, só para finalizar, a gente tem que se valorizar, sim, nos valorizarmos, porque realmente a gente passa muito tempo estudando, né? Para conseguir fazer um bom planejamento, a gente tem que estudar muito, a gente tem que investir muito, então a gente tem que fazer essa valorização do nosso trabalho para o cliente também nos valorizar. Então, muito obrigada, Márcio. Deixa salva, por favor. Sabe deixar salva, essa tu sabe, né? Vou tentar. No final, aqui ele pergunta se eu salvo, né? Quando Aí eu tu encerrar, ele salva. pergunta. Isso. Aí tu salva e depois eu vou baixar ela e eu vou colocar ela no meu canal do Telegram, tá? Então, quem não conseguiu assistir, vai ficar Tomara aqui que no dê canal certo. do Márcio, mas depois eu baixo e boto no canal do Telegram também. Então, muito obrigada pela participação de todos aí. A gente não conseguiu ler todos os comentários, mas obrigado pela participação de todos. Eu que agradeço por ti, pelo convite que fez. Agradeço todo mundo que migrou de uma página para outra rapidinho. Chegamos a quase 150 no momento do pico aqui. Foi muito legal. Ana,
Parabéns pelo teu trabalho. Sigo te observando aqui, tá? Tô sempre te acompanhando. E o que tu precisar, querida, pode contar comigo, que eu tô à disposição, tá bom? Igualmente. Valeu, gente. Vou Beijo. encerrar aqui agora, ó. Vamos lá, ó. Vai dar para gravar, espero que dê. Valeu. Valeu.